Orientação Espírita, o seu canal de espiritismo no YouTube, esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor. Em todos os momentos, o Livro Espírita é a melhor companhia. Comprando em marcosdemario.com, você apoia a manutenção do canal Orientação Espírita. No canal Orientação Espírita, você encontra variada programação, pensada e feita para você. Acompanhe os nossos programas no YouTube. Um olhar para o futuro na construção da era do Espírito. Tem início mais uma edição de Ante os Novos Tempos. Um olhar voltado para a humanidade, através das revelações dos Espíritos, na mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Fique agora na companhia de Marcos Demário. Olá, iniciamos mais uma edição de Ante os Novos Tempos, um programa que traz o Espiritismo, seus princípios, suas consequências quando esses princípios são aplicados, sempre como referência para a construção da era do Espírito. E o nosso programa é dinâmico, tem vários quadros e sempre iniciamos pelo Perguntando e Aprendendo, onde respondemos às dúvidas dos nossos telespectadores. Na sequência vem a entrevista trazida por Orson Peter Carrara e que desta vez vai conversar com Fernando Baia sobre os primeiros cristãos. Temos também a poesia espírita e hoje nós iniciamos uma nova obra da psicografia de Chico Xavier, que é o livro Antologia dos Imortais. Comparecem hoje dois poetas do além, Lafayette Melo e Alceu Vamose. No vídeo de meditação do Para Viver Melhor, o tema é Em Frente com Jesus. E no encerramento do programa, lá no Entendendo com o Espiritismo, nós vamos conversar sobre o bem e o mal. Tudo isso então, a partir de agora, em Ante os Novos Tempos. Perguntando e Aprendendo. Iniciamos o Perguntando e Aprendendo, primeiramente lembrando que ele é feito por você. Veja aí na tela os nossos canais de comunicação, para que você possa enviar a sua pergunta. Então você tem o WhatsApp, Telegram, e-mail e o canal do Orientação Espírita no YouTube. Não fique com dúvida, envie logo a sua pergunta e faça a sua participação. Iniciamos hoje com a Kelly Maldonado, que é da cidade do Rio de Janeiro. Ela pergunta: será que estamos vivendo uma espécie de inquisição moral com esse embate entre ideologias de esquerda e de extrema direita? Bem, o Espiritismo tem uma visão bastante equilibrada a esse respeito, e lembrando que aqui na humanidade terrena nós estamos no processo evolutivo, passo a passo, porque a lei divina, e que é estudada por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, é a lei de progresso. Todos nós somos destinados à perfeição, mas fazemos a nossa caminhada rumo a esse fim maior. E, portanto, em cada encarnação, nós vamos tendo experiências de vida, aprendizados, que são muito importantes nessa caminhada.
Como cada um faz essa sua caminhada, cada um faz a sua jornada, é natural que estejamos, quer aqui na Terra, enquanto encarnados, quer no mundo espiritual, enquanto desencarnados, estejamos em graus diferentes de entendimento sobre a vida, de entendimento sobre a lei divina. Daí, portanto, que encontramos aqui na Terra, do ser humano, o mais ignorante até o mais sábio, do mais egoísta até o mais humilde, do mais ligado ao mal até aquele que já está plenamente no bem. Então, é natural que tenhamos pensamentos dentro da família, da cultura, da política, da ciência e assim por diante, divergentes. Alguns mais radicais, outros menos radicais. Então, esse enfrentamento de ideologias faz parte do processo evolutivo até entendermos a lei de amor, que tudo rege e que precisamos, acima de qualquer coisa, amarmos-nos uns aos outros, porque somos todos espíritos, seres humanos, filhos de Deus. Que tenhamos, portanto, sempre o bom senso na hora de fazer as nossas escolhas. E lembrando que para nós espíritas, e isso serve para todos os cristãos, Jesus é o nosso modelo e guia, conforme está na questão 625 do Livro dos Espíritos. Essa conturbação político, cultural, social, ela vai passar, faz parte dos nossos aprendizados. E que possamos, claro, fazer sempre as melhores escolhas, com humildade, com bom senso, com discernimento e colocando sempre o amor ao próximo à frente na nossa consciência, quando tivermos que fazer, então, as nossas escolhas, exercendo a nossa cidadania. Bem, recebemos também aqui a participação do Caio Dutra, que é lá de Mossoró, no Rio Grande do Norte. E ele pergunta: tenho estudado o Espiritismo para melhor me preparar para a morte. Isso é suficiente para bem retornar ao mundo espiritual? Bem, os espíritos superiores, em O Livro dos Espíritos, nos informam que o conhecimento do Espiritismo, que nos revela a continuidade da vida após a morte, como almas imortais que nós somos, e que nos leva a uma consciência maior e mais plena sobre a vida, principalmente a consciência moral. Então, o conhecimento do Espiritismo é sim um fator importante para melhor retornarmos ao mundo espiritual através da morte, que é uma fatalidade. Entretanto, ao dizerem isso, respondendo a Allan Kardec, eles também dizem que mais importante do que conhecer o Espiritismo é praticar a caridade. Isso tem lógica, porque senão nós teríamos que dizer que fora do Espiritismo não há salvação, e esse não é o nosso lema. O nosso lema, a você que está estudando Espiritismo, claro, isso não é novidade, é fora da caridade não há salvação. Portanto, todo aquele que se predispõe voluntariamente, naturalmente, a colaborar com o seu próximo, a auxiliar o seu próximo, enfim, praticar a caridade, independente da religião que tenha ou que não tenha, estará melhor preparado
para esse retorno ao mundo espiritual. Embora o conhecimento do Espiritismo seja também um fator facilitador para esse retorno. Então é muito importante que estudemos o Espiritismo, que compreendamos a nossa doutrina, mas que a coloquemos em prática. E nessa prática não pode faltar a caridade de forma espontânea, natural, como o gesto de amor que auxilia o próximo. Vamos responder agora a Valdete Sintra, que é lá de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. Ela está indagando. No centro espírita, os médiuns precisam utilizar roupa branca? Pode ter quadros de vultos espirituais nas paredes? O Espiritismo nada proíbe, mas o Espiritismo nos conscientiza sobre o que é mais importante aqui na vida terrena. E então ficamos sabendo que na prática espírita não precisamos e nem devemos utilizar nenhum tipo de ritual, nenhum tipo de amuleto, não adoramos santos, como também não utilizamos nenhum tipo de roupa especial. Então, o centro espírita, que verdadeiramente representa o espiritismo, não irá impor aos médiuns, aos dirigentes, aos trabalhadores da instituição nenhum tipo de roupa, como também evitará pendurar pelas suas paredes quadros, sejam de vultos históricos do espiritismo, sejam também desenhos das entidades espirituais que atuam nesse centro espírita. Até pode-se ter, por exemplo, dentro da sala da diretoria do centro espírita, da sua secretaria, até se pode ter o quadro do fundador, do patrono espiritual, né? Mas lá dentro, reservadamente, porque a prática espírita, ela tem que ser feita com base na simplicidade, sem adornos materiais, porque eles não são importantes e, na verdade, nada representam. Para o espírita, o mais importante é o pensamento correto e o sentimento, a fé. É isso que importa. Então, o espírita não precisa de roupas, sejam brancas, azuis, ou seja lá de que cor. O espírita não precisa de amuletos. O espírita não precisa de rituais. O espírita não precisa de oráculos, de nichos onde ele precisa fazer a prece, tem que ter lá o retrato do patrono espiritual do centro espírita. Nada dessas coisas pertencem à prática espírita. E, portanto, os dirigentes do centro espírita têm que evitar isso. Isso não faz parte da doutrina, portanto, não faz parte da sua prática no centro espírita. Bom, vamos continuar o Perguntando e Aprendendo, agora passando a palavra para a Débora Silva, que é da cidade de Linhares, no estado do Espírito Santo. Está ela aqui perguntando: o que podemos fazer para atrair os pais para a evangelização espírita e, em consequência, seus filhos? Isto é muito importante. E para isso, os dirigentes do centro espírita precisam providenciar maciçamente a divulgação não apenas da existência da evangelização espírita, mas quais são as suas finalidades, qual é a sua importância para a família, porque agora não se trata mais de evangelizar as crianças e ou os jovens, mas é
a família como um todo. Então, todos os espaços precisam ser utilizados. Então, precisamos ter um espaço na reunião pública para os comunicados do Centro Espírita e, claro, a divulgação da evangelização. Isso também tem que ser feito nos grupos de estudo. Precisa estar em cartazes espalhados pelo Centro Espírita, um folheto que explique a evangelização e faça essa convocação aos pais, que seja distribuído, por exemplo, na recepção do Centro Espírita. E é claro que é preciso, junto com a evangelização, que vai lidar com as crianças e os jovens, termos também a evangelização dos pais, ou seja, a reunião dos pais, o encontro com a família, no mesmo horário em que se faz a atividade com as crianças e com os jovens. Aqui, inclusive, fica um alerta, porque muitos centros espíritas realizam a evangelização no mesmo horário e dia da reunião pública. Mas, nesse caso, somente as crianças e os jovens estão sendo atendidos. Aliás, nem os jovens, que vão dar a preferência de ficar na reunião pública. Então, estaremos atendendo apenas as crianças e, quando muito, os adolescentes. Claro que os pais não vão participar, porque eles estão na reunião pública, que depois vai ter o passe, talvez o tratamento espiritual, dependendo aí do centro espírita. Então, a recomendação é que a evangelização espírita aconteça no fim de semana, ou no sábado ou no domingo, seja na parte da manhã, seja na parte da tarde, conforme for a melhor conveniência, tanto dos trabalhadores, dos cooperadores, quanto dos frequentadores do centro espírita. Porque aí você pode ter uma evangelização que está ao mesmo tempo atendendo as crianças, os adolescentes, os jovens e os adultos, que são os pais e responsáveis, de uma forma bastante dinâmica, interativa e participativa. Então, que tenhamos isso bem organizado e estabelecido no centro espírita e que todas as formas de divulgação sejam utilizadas, não esquecendo aqui, inclusive, daquelas que podemos fazer através da internet, online, utilizando as redes sociais, utilizando as listas de transmissão de um WhatsApp, por exemplo. E assim nós vamos conquistando, incentivando os pais para que possam participar e levar os seus filhos para a evangelização, que é tão importante, porque ela revive, à luz do Espiritismo, o Evangelho, dando um roteiro de vida para as novas gerações e também fazendo com que a família possa ter um lar inundado pelas luzes espirituais através tanto da doutrina quanto do Evangelho. Bem, nós agora vamos responder, é a última participação hoje aqui no programa, vamos responder ao Mariano Alves, que é da cidade do Rio de Janeiro. E ele está aqui perguntando: o melhor tratamento para uma obsessão é levar a pessoa obsediada para a reunião mediúnica de desobsessão? Na verdade, levar então o obsediado para a reunião de desobsessão do centro espírita, isso só deve acontecer se houver orientação dos instrutores espirituais dessa reunião, solicitando o comparecimento também do obsediado. Porque nem sempre esse comparecimento é necessário e é benéfico. Então é preciso, ao pesquisar o caso, conversar com os instrutores espirituais para saber da existência da recomendação ou não de dar acesso à pessoa que está sofrendo esse processo na reunião mediúnica de desobsessão. Bem, e o que fazer então?
Allan Kardec, tanto em O Livro dos Médiuns, quanto em O Evangelho segundo o Espiritismo, e na sequência, lá no livro A Gênese, vai nos dar uma série de orientações para o tratamento de uma obsessão. Vai lembrar que é preciso orar, tanto pelo obsediado quanto pelos obsessores. É muito útil a realização do Evangelho no lar. Também o passe para equilibrar os fluidos em torno da pessoa que está sofrendo esse processo obsessivo. Orientar essa pessoa para que ela utilize a sua força de vontade, o seu potencial espiritual para reagir a essa influência. E aí sim, levar o nome e o caso para a reunião de desobsessão, onde então os obsessores serão ouvidos, onde se poderá realizar um diálogo com eles, desvendar as tramas desse caso obsessivo. E o obsediado precisa realizar o esforço, em conjunto com os seus familiares, de fazer a sua reforma íntima e solicitar o perdão dos seus algozes de hoje, que muito provavelmente foram suas vítimas no ontem. Então há uma série de procedimentos na terapêutica espírita desobsessiva que podem e devem ser colocados em ação até que os instrutores espirituais solicitem, se for o caso, a presença do obsediado na própria reunião de desobsessão. Essas são as orientações, aliás, muito seguras que o Espiritismo nos traz. Bem, chegamos ao final do Perguntando e Aprendendo. Mas veja aí na tela, já colocamos para você, os nossos canais de comunicação, para que você envie então a sua pergunta e não fique em dúvida. E nós vamos trazer aqui os esclarecimentos sempre à luz da doutrina espírita, conforme a codificação realizada por Allan Kardec junto aos ensinos dos espíritos. Bem, agora nós vamos passar à entrevista. E hoje, Orson Peter Carrara está trazendo o nosso querido companheiro Fernando Baia, que vai conversar sobre os primeiros cristãos. Essa história maravilhosa daqueles que no primeiro século do cristianismo se esforçaram para seguir os ensinos do nosso Mestre Jesus e fundaram as primeiras comunidades ou igrejas cristãs. Mas isso é conversa do nosso Orson Peter Carrara com o Fernando Baia. Então, sem perder mais tempo, vamos rodar o vídeo da entrevista. Conversando sobre Espiritismo. Agora nós temos a satisfação de trazer o amigo Fernando Baia, de Campinas. Nós vamos conversar sobre os primeiros cristãos. Fernando Baia, bom dia, que bacana, estamos aqui outra vez. Uma alegria, Orson. Bom dia a você, bom dia aos nossos amigos que nos acompanham. É sempre uma satisfação imensa. Sem dúvida nenhuma, falar sobre os primeiros cristãos é um compromisso muito sério. Nós ficamos a pensar, Fernando, que Jesus esteve fisicamente entre nós, trouxe a sua mensagem, não dispensou a presença e a colaboração dos seus continuadores, e podemos dizer, sem dúvida nenhuma, que se não fossem os primeiros cristãos que se absorveram nas lições muito próprias que ele deixou, não teríamos o que estamos vivendo hoje, não é mesmo? Sem dúvida nenhuma. A abertura falava do nosso amigo espiritual, você o mencionou,
Então, eu gostaria de, antes de abordarmos o assunto, lembrar de um dos muitos ensinamentos que ele nos deu, onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, lá estarei eu. Então, que ele esteja nos nossos corações, nos abençoando nesse momento e nos unindo nessa rede de irmandade, nessa rede de fraternidade. É sempre muito emocionante lembrar dos ensinamentos do Cristo. É sempre obrigatório falar da herança que nós recebemos, desses nossos irmãos, os primeiros cristãos. Eu brincava com você, dizendo que depois que nós acertamos a conversa, e se fala em primeiros cristãos, isso é prova de pouco juízo do sujeito que aceita falar sobre o tema, não é? Porque é a mesma coisa nas salas de aula, quando ensinava história, as pessoas diziam o brasileiro, o americano, e nós ficávamos pensando de quem será que estão falando, não é? Porque o brasileiro e o americano são muitos, são múltiplos. E quando nós dizemos os primeiros cristãos, é claro, o nosso coração se enche de respeito por lembrar de alguns dos primeiros cristãos, aqueles que nos norteiam, aqueles que até hoje são o nosso caminho. O caminho é Jesus, mas esses nos acompanham no caminho. Então, é claro que é preciso fazer um recorte. O movimento espírita fala muito nisso. Precisamos retomar os primeiros cristãos. E o nosso papel, às vezes, é fazer perguntas também, não é? Então, diante do nosso espelho íntimo, do meu espelho, que aguenta um sem número de perguntas por dia, as minhas perguntas, eu fico me perguntando de que cristãos, de quais primeiros cristãos nós estamos falando? Quais nós iremos retomar? Será que nós estamos falando de Rufo, o escravo mencionado na nunca suficientemente citada obra de Emmanuel, Ave Cristo? Rufo, que se entrega com toda a fé ao martírio, para renascer muito tempo depois entre nós, animando Eurípides Barçanufo, o mesmo espírito. É desse cristão que nós estamos falando. É de Quinto Varro, da mesma obra? Será que falamos de Estevão? Ah, que coisa boa! Se estivéssemos falando desses cristãos, o que é que há para retocar? Mas aí o nosso papel é ampliar, e com isso aprendemos juntos a ideia que nós temos dos primeiros cristãos. Então, quando você propôs esse tema, eu fiquei pensando, falei, o que é que nós podemos conversar sem tornar uma repetição, porque tem tantos livros que falam desses primeiros cristãos, o que é que nós podemos acrescentar, não ensinar, acrescentar como reflexão? E aí fiquei pensando na obra de Emmanuel. Tomara que nós voltemos, que o movimento espírita volte a esses que foram mencionados, a Rufo, a Estevão, a querida Abigail, mas nós temos outros fundadores. Temos Tiago, o apóstolo. Temos Pai Epifânio, de uma obra assim que eu vejo, uma obra tão linda, mas Emmanuel nos brinda com coisas fulgurantes como há 2000 anos, e Paulo e Estevão, que às vezes passamos, e isso é um erro, de forma displicente por 50 anos depois. É a continuação da história do senador e na pele do escravo Nestório, e dessa vez o senador apresenta-nos o outro lado da moeda. Dessa vez ele é o escravo, não é? Um escravo grego, mas dessa vez ele é o escravo.
E nessa obra tem um primeiro cristão. Essa obra nunca é demais lembrar, se passa no século II da nossa era. Há 2000 anos termina por volta de 79 depois de Cristo. Há 50 anos depois começa em 131, no governo de Adriano, o imperador Adriano. E aparecem algumas figuras tão bonitas para a gente conversar, como, por exemplo, o pai Epifânio. Né? Lembra disso? Sim, que coisa fantástica. Os amigos que estão aqui nos acompanhando já perceberam que o Fernando, eu nem o apresentei no começo, né? Nós já fizemos uma live onde eu o apresentei. Ele é professor e um pesquisador, por isso estamos aqui com ele. Nós adoramos esse tipo de pesquisa de informação. Então, Fernando, lembramos sim desses personagens todos. Você começou tão bem citando Rufo aí, para depois trazer na figura magistral de Eurípides Barçanufo. Eu fico sempre. As pessoas falam é professor e pesquisador. Eu digo, a nossa morada, a morada que nos acolhe aqui em Campinas, tem de fato um professor, o nosso orientador espiritual. E eu brinco com os meus irmãos. Eu jamais diria que sou professor, porque eu sou orientado por um grande professor. Então, no movimento espírita com amigos, sem falsa modéstia, eu sou aquele irmão que aprende. Aquele que é chamado a falar é porque tem muito a aprender. E como nós fizemos aquela live e falamos do caráter consolador do Espiritismo, eu disse a você que, apesar de ter nascido em Campinas, ter sido adotado pelo estado do Ceará, eu tenho me esforçado fortemente para ganhar o título de cidadão mineiro, porque eu amo Minas Gerais, e aí eu gosto de contar causos, né? E a inspiração para essa nossa conversa, ela começa, de fato, quando nós tentamos fazer as perguntas certas, não é? Se perguntar para qualquer pessoa, tem muito dessa brincadeira, seja nos filmes, né? No Harry Potter, você é quem? O movimento espírita tem essas coisas também. E você se identifica com quem? Não é? Eu me identifico com Paulo. Nossa, que coisa bonita, não é? Eu me identifico mais com Pedro. Lindo. Me identifico com o João. Fantástico, né? Mas aí estava eu diante daquele espelho que eu mencionei, Orson, e nós, buscando aquela lição do cisco, do argueiro e da trave no olho, nós temos uma facilidade grande de enxergar o pequeno cisco no olho do nosso irmão. Então, quando nós olhamos para aquelas figuras, seja nos romances do Emmanuel, sejam figuras históricas, como o próprio Tiago, você lembrou muito bem, algumas semanas atrás, da efeméride, do aniversário da publicação de Paulo e Estevão, não é? 80 anos. 80 anos. 80 anos. E o movimento espírita lembra daquele momento glorioso em que Paulo está pronto para fazer a viagem dos seus sonhos e chega um emissário de Jerusalém. O espinho na carne de Paulo o está chamando. Mexeu com a estabilidade dele, né? É Tiago que o está chamando em Jerusalém. Ele pronto, de malas feitas, com tudo certo para fazer a viagem dos sonhos, Roma e depois Espanha, e alguém... Olha, Alice falou, me identifico muito com Pedro. Pois é, Alice, vou falar de outras identidades também. E aí Paulo vai... Alice é de Cabo Frio, viu? Alice Pacheco, olha, que alegria. E aí Paulo vai a Jerusalém, e nós do movimento espírita lembramos sempre daquele momento maravilhoso, não é? Que os dois se reencontram. Não que Paulo, no início, receba a mensagem docemente,
não recebe, não é? Mas aí vocês se lembram, ele faz como nós fazemos no momento de aperto. Corremos para o nosso porto seguro, não é? Quando o mar começa a ficar tempestuoso, fala, espera aí que eu vou abrir o Evangelho segundo o Espiritismo e já converso com você, não é? E Paulo faz a mesma coisa. Ele não tinha o Evangelho segundo o Espiritismo, mas ele tinha os papiros, ele tinha as anotações de Mateus. E quando ele abre as anotações, segundo irmãos queridos nos contam, o que é que cai? Reconcilia-te com teu inimigo enquanto estás a caminho com ele. Né? Como Paulo era muitas coisas, mas tolo ele não era, não naquela fase Paulo, não é? Sim. Ele parte para Jerusalém. E nós nos lembramos do momento bonito de reconciliação, que se abraçam, que um cura a ferida, a cicatriz do espírito do outro. Aquilo nos anima. Mas antes daquilo, um foi perseguidor de cristãos. O outro foi o arauto do farisaísmo na casa do caminho. O outro foi aquele preocupado com a aparência. Nós falamos de Tiago, não é? E nós temos uma dificuldade muito grande de nos identificarmos com essas figuras. Pela mesma razão que nós, quando assistimos um filme de faroeste, de bang bang, os mais novos não sabem nem do que nós estamos falando, nós não nos identificamos com aquele sujeito que morre na antepenúltima cena, que se veste com roupas escuras, o cavalo da mesma cor. Não, nós nos identificamos com aquele que fica até o final do filme, de preferência beija a mocinha, ou é beijado pela mocinha, para não parecer machista. Bem, espero que você tenha gostado dessa entrevista. Nós passamos apenas um trecho, nosso Fernando Baia falando sobre aqueles primeiros tempos do cristianismo. Se você quiser assistir na íntegra essa entrevista, depois você, no YouTube, acesse o canal Orson Peter Carrara. E aí você vai ter acesso a esta entrevista de Fernando Baia na íntegra sobre a história dos primeiros cristãos, com as revelações também realizadas pelo Espiritismo a respeito desse assunto. Bem, agora nós vamos passar à poesia espírita. No programa da semana passada, nós encerramos a utilização do livro Relicário de Luz, da psicografia de Francisco Cândido Xavier. E prometemos que, a partir de hoje, nós teríamos uma nova obra da mediunidade do Chico Xavier. E é o que vai acontecer, que a partir de hoje nós vamos explorar o conteúdo do livro Antologia dos Imortais. Poesia Espírita. Obra lançada pela Federação Espírita Brasileira e é uma obra exclusivamente poética. Então nós só temos poetas com as suas poesias transmitidas através do Chico Xavier. Hoje nós convidamos dois poetas do além para estarem conosco, o Lafayette Melo e o Alceu Vamose. Os dois trouxeram sonetos para o nosso deleite, o nosso prazer. Nós vamos começar com o Lafayette Melo. Ele era mineiro de Uberaba, nasceu em 21 de outubro de 1892, veio a desencarnar em Patrocínio, também em Minas Gerais, em 15 de agosto de 1953, aos 61 anos de idade. O Lafayette Melo, além de poeta, foi professor, poliglota e jornalista. Foi um dos fundadores da revista
o garoto nas terras mineiras e lá em Uberaba ele se tornou espírita e foi também colaborador do jornal A Flama Espírita. Desencarnado então em 1953, ele retorna através do Chico Xavier e escreve o poema Anjos e Feras. E morre a humanidade em bacanais horrendos. Manda o bezerro de ouro e, qual dragão, rapina os princípios da fé a enterrá-los nas lendas. Chega Moisés, a lei, e aclama a voz divina. Séculos vêm e vão. Em loucuras tremendas, surge o monstro do vício a morder. E domina, nasce Jesus, o amor, descerrando outras sendas, e ergue a força do bem por excelsa doutrina. Segue o passo do tempo, e eis que por toda a terra os chacais do ateísmo e as hienas da guerra cercam as multidões de fracos e infelizes. Mas Kardec, a razão, estende luz à história. Desponta o Espiritismo, o Evangelho em vitória, traçando ao mundo aflito as novas diretrizes. Temos então aqui o soneto Anjos e Feras, do espírito Lafayette Melo, psicografia de Chico Xavier, no livro Antologia dos Imortais. Agora nós vamos conhecer um soneto de Alceu Vamose. O Alceu era lá do Rio Grande do Sul, gaúcho de Uruguaiana, nascido a 14 de fevereiro de 1895, vindo a desencarnar na cidade de Livramento, também no Rio Grande do Sul, em 13 de setembro de 1923, portanto, aos 28 anos de idade, bem jovem. Mas, apesar dessa juventude, ele foi poeta e jornalista e trabalhou ativamente na imprensa, principalmente depois que fixou a residência na cidade de Livramento, tendo sido diretor do jornal O Republicano. E ele foi patrono da cadeira número 40 da Academia Sul-Rio-Grandense de Letras e deixou alguns livros publicados. Tudo isso com apenas 28 anos de idade, quando retornou à pátria espiritual. Bem, Alceu Vamose retorna através do nosso Chico Xavier e no livro Antologia dos Imortais ele nos brinda com o soneto Antevisão. E um dia chegará, de segundo a segundo, a vitória imortal. Tiranias ultrizes dobrarão para sempre as trágicas cervizes ante o reino do amor a espraiar-se fecundo. A impiedade revel, o ódio a rir-se iracundo, a usura de Harpagão e o gládio de Cambises serão restos crostais de velhas cicatrizes, temerárias lições no semblante do mundo. Não mais fome ou nudez. O arado, a escola e o malho entoarão sobre a terra as canções do trabalho, em trompas e clarins de concerto bendito. E os homens, céus além, ao tato incontroverso, descobrirão, por fim, nos portais do universo, a bússola de Deus no timão do infinito. Belíssima poesia de Alceu Vamose, fazendo com que olhemos para o futuro que estamos construindo. Então tivemos a presença no Poesia Espírita dos poetas Lafayette Melo e Alceu Vamose, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier
E as duas poesias que utilizamos hoje estão então publicadas no livro Antologia dos Imortais, da Federação Espírita Brasileira. Bem, vamos nos preparar agora para 90 segundos de reflexão. Chegou o momento do vídeo para viver melhor. O tema de hoje, em frente com Jesus. Rodando então o Para Viver Melhor. O maior educador da humanidade é Jesus. Suas lições são para todas as épocas e para todas as pessoas, independente da religião que professem, ou mesmo que não tenham religião. E sua maior lição é o convite para o nosso autoaperfeiçoamento, nossa autoiluminação, quando nos diz para brilhar a nossa luz, sermos o sal da terra. Você não quer ser mais feliz? Não quer viver envolvido pela paz? Não quer se dar melhor com todos? Então comece a sair da zona de conforto. Comece a se movimentar para a sua realidade espiritual, tendo no Evangelho um roteiro seguro, pois com a sua aplicação estará em contato permanente com Jesus, que não nos abandona, mas aguarda que comecemos a marchar em frente. Se você gostou desta mensagem, compartilhe. Entendendo com o Espiritismo. Entendendo com o Espiritismo, traz para nós o tema o bem e o mal. Tema muito falado, você já deve ter ouvido falar que nós estamos aqui no Brasil, mas estendendo também para o mundo, numa guerra entre o bem e o mal. Qual é a visão do Espiritismo a respeito desse assunto? É o que vamos conhecer aqui e agora. Para isso, nós vamos passar a palavra a Allan Kardec e aos espíritos superiores, porque nós vamos pegar aqui o Livro dos Espíritos, a obra básica do Espiritismo, e vamos lá compulsar os seus temas, suas perguntas e respostas, e vamos descobrir que no início da terceira parte do Livro dos Espíritos, sobre as leis morais, no capítulo sobre a lei divina ou natural, nós temos o tema o bem e o mal, que vai da questão 629 até a questão 646. Mas nós não vamos aqui ler todas essas questões. Vamos trazer para nós, na verdade, reflexões com base em duas das questões propostas por Kardec e as respectivas respostas dos espíritos. E nós vamos começar com a primeira, sobre o bem e o mal, que é a questão 629. Allan Kardec pergunta: que definição se pode dar à moral? Responde os espíritos: a moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Esta questão do Livro dos Espíritos, a 629, é muito importante.
sem fazer torneio de palavras ou de pensamentos filosóficos, os espíritos definiram moral de uma forma simples e ao mesmo tempo profunda. Ou seja, moral é a regra da boa conduta. Está se conduzindo bem quem faz tudo na sua vida tendo em vista o bem e para o bem de todos. Isso é muito importante, porque é o pensar no coletivo, é pensar nos outros. Por isso que nós podemos dizer, a partir dessa resposta dos espíritos, que o bem somente é o bem quando faz bem para todos. Quando prejudica alguém, deixa de ser o bem e passa a ser o mal. Então, como vamos distinguir o bem do mal? Sabendo se aquele nosso pensamento, se aquela nossa palavra, se aquela nossa ação está de fato fazendo bem para todos. Porque se estiver prejudicando alguém, já não é o bem, é o mal. Na sequência, nós temos a questão 630. Porque Kardec era muito prático, ele entendeu a resposta dos espíritos, mas ele faz agora uma pergunta para levar essa resposta dos espíritos a um campo bastante prático, para que nós, seres humanos, espíritos reencarnados que somos, não tenhamos nenhuma dúvida. Então ele pergunta: como se pode distinguir o bem do mal? Prestemos atenção agora na resposta dos espíritos. O bem é tudo o que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Bem, você agora vai naturalmente perguntar: qual é a lei divina? É muito fácil, muito simples dar essa resposta. A lei divina é a lei de amor, que Jesus vai nos lembrar no diálogo que ele faz com o doutor da lei. Qual é o primeiro mandamento da lei? Ou seja, o que está escrito no primeiro mandamento recebido por Moisés, os famosos 10 mandamentos. Qual é o primeiro? Está lá escrito: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Pronto, nós já sabemos o que é a lei divina e ela está gravada na nossa consciência. Portanto, da lei divina nós não podemos fugir. Ora, a lei de amor nos solicita amarmos-nos indistintamente, sem olhar a quem. Amar ao próximo como a si mesmo. O próximo é nosso irmão, é nossa irmã, porque todos somos filhos de Deus. E estamos aqui na Terra, nesta atual encarnação, para aprendermos a nos amar. É para isso que estamos aqui na Terra, para fazer esse aprendizado. Então, quando amamos o próximo, utilizando a compreensão, a tolerância, a piedade, a fraternidade, a solidariedade, a colaboração, quando o respeitamos, colocamos em prática a ética, a empatia, nós estamos de acordo com a lei divina. Quando não utilizamos nada disso,
nós estamos infringindo a lei divina, porque aí caímos no campo do mal. Ou seja, quando nos deixamos levar pelo egoísmo, pelo orgulho, pela vaidade, pela hipocrisia, pelo preconceito, pela discriminação, nós estamos infringindo a lei divina que nos pede o amai-vos uns aos outros. E Jesus também lembrou, dentro desta questão do bem e do mal, que a cada um será dado segundo as suas obras. Portanto, aquele que se esforça em estar no bem, obedecendo à lei divina, terá uma vida no pós-morte muito mais feliz do que aquele que utilizou a vida terrena para cultivar o egoísmo, o orgulho, prejudicando os outros e automaticamente prejudicando a si mesmo. Então não é difícil distinguir o bem do mal. Basta entendermos que precisamos colocar em prática o amai-vos uns aos outros. E para não nos equivocarmos nisso, não nos deixarmos levar, por exemplo, pelo amor próprio, também Jesus, como mestre, nos deu a regra. Faça ao outro somente o que você gostaria que o outro lhe fizesse. E Emmanuel, o benfeitor espiritual, através do Chico Xavier, ainda utilizando esse ensino de Jesus, diz: faça ao outro todo o bem que você gostaria que o outro lhe fizesse. Então, nós temos, com o Espiritismo, o perfeito entendimento sobre o bem e o mal, sobre a lei divina e a necessidade de colocarmos em ação o amai-vos uns aos outros, para que, com o tempo, no processo evolutivo, o bem vá predominando sobre o mal e o nosso mundo possa sair da classificação de expiações e provas para mundo de regeneração. A competência é nossa. Bem, chegamos ao final de Ante os Novos Tempos, o programa que traz o Espiritismo até você, mostra os seus princípios, sua aplicação, as suas consequências. Estamos trabalhando para implantarmos aqui na Terra a Era do Espírito e o mundo de regeneração. Façamos, todos nós, a parte que nos compete no bem e no amor. Um grande abraço a você, paz na sua vida e até semana que vem. Um olhar voltado para o futuro da humanidade. As revelações dos Espíritos. A mensagem consoladora e esclarecedora do Espiritismo. Este é o programa Ante os Novos Tempos. Produção e apresentação, Marcos de Mário. Orientação Espírita, o seu canal de Espiritismo no YouTube. Esclarecendo e consolando através dos princípios espíritas. Faça a sua inscrição e renove sua vida. Vamos juntos fazer um mundo melhor.